queria começar com essa reportagem aqui, que nós trouxemos no portal Douglas Cordeiro, da nossa querida Maria Carcará, do portal Longar, lá de Barras. E a reportagem, vou compartilhar aqui, professor, para o senhor acompanhar nos nossos internautas, né? Pois é, olha só. Nós temos aí, chuva deixa ruas alagadas em Barras, nível dos rios aumenta, olha só a imagem, olha aí a situação lá em Barras. Aqui é na cidade de Barras, mas também com problemas em Esperantina, com problemas em Luzilândia, naquela faixa da região norte do estado do Piauí. E a pergunta é, professor, qual a previsão, o que é que se pode esperar? Mas antes disso, antes do professor falar, tem também, eu não vou esquecer, porque o professor me mandou aqui, eu vou baixar aqui, tem uma imagem de satélite que o professor Ayrton mandou, e eu vou colocar aqui para ele comentar com base nessa imagem de satélite. Bom, professor, com base nessa imagem que nós vamos colocar agora, a pergunta que os piauienses, principalmente da região, querem saber. Mas antes, perguntar dias passados, só me dizer que as últimas chuvas atingiram todo o Piauí, todo o estado do Piauí? Perfeitamente, né? Boa noite, Tássio Cruz, boa noite, Douglas Cordeiro, boa noite a todos que acompanham Passando a Régua, audiência cativa. Na verdade, a gente teve nosso último encontro aqui no Passando a Régua, a gente estava realmente lamentando muito o fato de que a estação ela não tinha atingido a sua plenitude do território do estado do Piauí. E nós fomos, de certa forma, surpreendidos com o fenômeno da chuva generalizada. Ao invés da chuva pontual, uma vez que abril, foi muito, mas muito irregular. A gente não teve chuva nenhuma na primeira quinzena, praticamente zero chuva no estado do Piauí. E, de repente, a gente tinha chuva nos municípios próximos, circunvizinhos ao litoral, nos municípios do Vale do Longar, na Grande Teresina, em vários municípios serradeiros, como Santa Filomena e Corrente. Tivemos chuva em Picos, Valença e outros municípios ali da microrregião. Então, ou seja, nuvens grandes, nuvens bastante extensas, despejando água no Piauí em diferentes intensidades, inclusive com volumes considerados severos, como foi o caso de Uauferraz, o caso de Caxingó, que ultrapassaram os 100 milímetros de acumulado. A cidade mesmo, Canto do Buriti, chegou a 100 milímetros. Então, de certa forma, mudou um pouco a característica da estação chuvosa, 2 dias bem consistentes com a aproximação da zona de convergência, e agora nós temos um cenário, Douglas, totalmente diferente. Não é um cenário que conspira para uma estiagem, ou, né, para novamente bloquear a chuva, mas é um cenário diferente em relação à origem da chuva, de onde vem essa água. Nós temos, inclusive, hoje, uma baixa pressão, para que o nosso ouvinte, o telespectador, entenda. Baixa pressão é uma área do espaço onde todo o ar e a umidade ela é sugada para ela, sabe? Ela começa a sugar essa umidade. Nós temos uma condição de baixa pressão muito forte, muito vigorosa, próximo do litoral do Rio de Janeiro, praticamente um embrião, segundo a Marinha do Brasil, para um ciclone subtropical, e esse sistema está puxando umidade amazônica para o interior do Piauí, atingindo, sobretudo, o sul do Piauí. Então, hoje, o sul do Piauí estava muito instável, e, como consequência, esse sistema, essa zona de baixa pressão, ela também muda a posição da zona de convergência intertropical, favorecendo o quê? Favorecendo as instabilidades. Aí você está perguntando, professor, o que é instabilidade? Instabilidade é quando você percebe que uma nuvem de temporal ela se forma rapidamente, porque ela passa a ser alimentada por calor, umidade, ok? E ela passa a despejar do outro lado dela ar frio e chuva, ok? Então, aí você tem muita instabilidade. E é o que está acontecendo com o Vale do Longar. É importante lembrar, eu mencionei numa entrevista anterior, que quando a umidade do oceano, do mar, adentra no território piauiense, é como se essa corrente de ar acompanhasse os rios, o canal dos rios. Por exemplo, você tem um sistema atmosférico que flui na bacia do Cuti, você tem um sistema atmosférico que flui sobre a bacia do Longar, de tal forma que aqueles municípios, os que são diretamente afetados pelo Maratuã e pelo próprio Longar, mas outros, como a bacia do Piracuruca, eles também são afetados. Então, você tem as nuvens se espraiando por essa área e vários municípios são impactados, principalmente
aqueles municípios que têm uma topografia mais suave, que são mais baixos, como a própria cidade de Barras, a cidade de Batalha, a cidade de Esperantina, e lá já no Baixo Longá, no Baixo Parnaíba, você tem cidades como Luzilândia, Matias Olímpio, que também são impactadas por essa condição de precipitação mais intensa e localizada. Essa imagem aí, professor, que está na tela, ela nos diz o quê? Muito bem, né? Eu fiz questão de marcar essa imagem com linhas azuis e alaranjadas, ou levemente avermelhadas. Na verdade, esse é um print do aplicativo INDE, que mostra uma imagem do satélite europeu EUMETSAT. O que significa isso? Eu coloquei dentro das linhas azuis essa baixa pressão que está canalizando umidade para o sertão nordestino, consequentemente para o sul do Piauí. E dentro das linhas alaranjadas, eu coloquei a zona de convergência intertropical jogando água no Vale do Longá, provocando as chuvas que hoje atingem, por exemplo, cidades como Barras e Esperantina. Então, são dois sistemas, são dois caminhos por onde a água flui, mostrado pela imagem de satélite. Então, essa cor forte, Douglas e Tasso, de laranja, vermelho, amarelo, lá na imagem, significam nuvens de temporais. Então, o satélite vai fazer uma coloração artificial para deixar essas nuvens avermelhadas, identificando que elas têm potencial para chuva. Dentro desse azul, amarelo, avermelhado, ou seja, os pontos mais escuros dessa imagem, desse print, o Piauí está nesses pontos, em um desses pontos? Com certeza, o Piauí, tanto na parte norte, a região do Vale do Longá, como a parte ali ligeiramente próxima, na transição entre o Cerrado e a Caatinga, estão contemplados. Inclusive, essa é uma imagem de hoje, não é uma previsão, viu, gente? É uma imagem real do satélite, de uma condição atmosférica instável, ou seja, que favorece chuva, de hoje à tarde. Ou seja, amanhã a condição de imagem vai ser outra, completamente diferente, ou novos núcleos. E essas imagens são as imagens que são utilizadas pelos previsores, pelos profissionais da meteorologia, para conceber os chamados alertas. Ou seja, uma imagem como essa geralmente vem acompanhada de um alerta meteorológico, ou seja, aquele aviso, aquela informação que está direcionada para as defesas civis, que está direcionada para a sociedade, para ter a devida cautela, né? Porque chuva em maior ou menor escala é sempre um risco. Tássio Cruz. Professor, para os nossos amigos, especialmente daquela região da bacia do Longá, que o senhor comentava agora há pouco, qual a previsão para amanhã e até o final de semana e os cuidados para se tomar nesse período? Como eu dizia inicialmente, curiosamente, na nossa última live, o senhor falava sobre os riscos, né, para essa região em especial e também imagens muito fortes e preocupantes que vimos, né, desse princípio dessa inundação, desse alagamento, especialmente da cidade de Barras. O que a população dessa cidade qual a previsão para os próximos dias e os cuidados, né, que esses habitantes podem tomar, tanto para hoje, para amanhã e também para o final de semana? Perfeitamente, Tássio. É bom só mencionar que a bacia do Longá, ela tem um monitoramento sistemático por parte da CPRM, né? Esse monitoramento, inclusive, eles emitem, tem toda uma cautela de emitir boletins para as defesas civis, para que elas se orientem quanto às variações em relação à vazão e o volume dos rios. É importante atentar para isso, porque as chuvas que estão caindo nesse momento são chuvas localizadas no sítio urbano, ou seja, dentro da cidade. Não são chuvas a montante, ou seja, não são chuvas nas cabeceiras, nas partes altas. Essas chuvas nas cabeceiras são as que produzem os impactos mais demorados, ok? De cheias e inundações. A chuva localizada, ela produz o efeito imediato, seja porque a cidade ela tem alguma dificuldade na drenagem urbana, seja porque em função da continuidade das chuvas, eu comentei inclusive cedo com o Douglas, você tem um solo mais encharcado, esse solo não permite mais a absorção da água, ela não infiltra, então ela acaba se acumulando em alguns pontos que já são conhecidos da Defesa Civil. Então, hoje o maior problema nessas cidades do Vale do Longá é essa condição do solo e essa chuva localizada. O que é que a previsão está dizendo? A previsão está apontando continuidade de chuvas, mas com um grande diferencial, em intensidades variáveis. Então, nós não podemos esperar que a chuva dos próximos 24, 48, 72 horas seja na intensidade de um grande temporal como as últimas caíram. Vai ter chuva por quê? Porque nós temos um corredor de umidade ativo. O que vai determinar se esse volume de chuva vai ser mais intenso é a combinação desse corredor
com a temperatura. Geralmente eu costumo dizer que quando tem um grande temporal, o céu se acalma, ou seja, o céu estabiliza. Então não há condição matemática, física, de depois de um grande temporal ter um segundo em seguida, automaticamente. É preciso a atmosfera ganhar calor, né, transformar esse calor, termodinamicamente falando, né, do ponto de vista físico, em novas nuvens de temporal e elas se precipitarem. Mas a possibilidade de ocorrência de chuvas é grande, conforme a meteorologia. E daí vem a segunda pergunta. Os cuidados necessários. Eu sempre falo quem está dirigindo, né? Quem está pegando estrada, ali você tem várias estradas intermunicipais, várias estradas vicinais, várias estradas com uma cobertura rudimentar, né? Ou seja, são estradas não são asfaltadas, e aumenta potencialmente o risco. Você ter cuidado ao trafegar, porque chuva é fator adverso. Quem está utilizando os balneários, as áreas de lazer, nesse momento, muita gente costuma aproveitar o rio, né, que está muito bonito. Muito cuidado com o fator descarga elétrica. Se você está em áreas de cachoeira, cuidado redobrado por causa do fenômeno das cabeças d'água. Às vezes você não tem um volume de cachoeira, mas está chovendo na parte mais alta e pode provocar um acidente grave, como acontece muito no sul e sudeste do Brasil. E outro cuidado é você estar em sua residência, a cautela com a questão da eletricidade, dos equipamentos que estão conectados. Quando tem um temporal desse e quando ele é localizado, o potencial para rajada de vento, para descarga elétrica é grande. Então, nada de buscar abrigo abaixo de árvores. Professor, a pergunta também mais direta, uma pergunta mais direta. Por exemplo, o senhor falou aí, Matias Olímpio, Luzilândia, tem Joca Barros próximo, em Barras. Barras, nós mostramos agora que o Portal Longar mostrou as imagens de ruas alagadas. E a pergunta é, considerando que já choveu um certo volume, e o senhor disse na conversa que nós tivemos que o solo nesses municípios já está encharcado, saturado, há a possibilidade, com a previsão de mais chuvas, se essa previsão se confirmar de mais chuvas, há a possibilidade de alagamento nessa cidade? Bem, isso vai depender muito das características do município. Veja bem, a gente sabe que um município como Barras, ele tem uma grande área territorial e tem algumas especificidades. Por exemplo, construções mais próximas do rio, onde tem terrenos mais permeáveis, né? Construções em áreas mais altas. Então, cada parte da cidade reage de uma forma diferenciada. Agora, a única certeza que fica, Douglas e Tasso, é que em condições de severidade, em condições de possibilidade de um transtorno provocado pelo tempo, quem sofre sempre é o mais pobre, né? Ou seja, é o mais vulnerável. Então, essa possibilidade de ter alagamentos, ela é real. Agora, quem vai aferir e desenvolver a política efetiva de informar especificamente aqueles mais vulneráveis, vai ser necessariamente a Defesa Civil Municipal, que tem um conhecimento detalhado de quais áreas, nesse momento, podem sofrer esse tipo de problema. Tasso. Professor, outro fato interessante que nós estamos chegando, curiosamente, na estação mais seca do ano, podemos dizer assim, né? Qual a projeção que nós temos para esses próximos meses, se já existe, e é o período mais difícil, né, para vários municípios, apesar daqui da capital, os Dois Rios, por exemplo, está com volume razoável, né? Mas qual a projeção que a gente tem para os próximos meses desse período mais seco, que se inicia agora no início de maio, junho, julho, e depois com o BR-Albró? Qual a previsão para esse restante de 2021? Ótima pergunta, viu, Tasso? A Agência Nacional das Águas, ela faz um monitoramento, a relação entre esses volumes que se precipitam, volumes de chuva que caem no Piauí, e o impacto que essa chuva provoca no solo, né? E ela divulgou recentemente um monitor de secas do Nordeste, apontando que, em função da irregularidade da nossa estação chuvosa, avançou sobre o território piauiense chamada seca moderada. Isso é preocupante. Por quê? Porque, pela frente, a estação deve se encerrar precocemente e naturalmente irregular. Quando a gente fechar os números de abril, talvez eles não nos surpreendam em relação a isso. Então, nós vamos partir para um ciclo de avanço da estiagem. O que nós podemos dizer de antemão é que, nessas condições que o oceano está hoje, o oceano estava muito frio, começou a ganhar o calor, mas ainda não está aquela temperatura ideal, a possibilidade de uma elevação gradativa da temperatura é grande. Mas é bom ressaltar um detalhe, o período seco, ele tem dois momentos.
é o pós-estação chuvosa, que é aquele momento que nós entramos no inverno propriamente dito, que é o inverno astronômico, que começa em junho. Então, durante esse período, o ar fica mais seco, e isso é preocupante, né? E as temperaturas no interior, principalmente no sertão, abaixo. Então, é nessa época que a gente tem as menores temperaturas registradas no sul do Piauí. Então, não tem aquele aquecimento vigoroso. Não tem porque, primeiro, você ainda tem água no solo, quantidade ainda significativa de umidade do solo, que evapora e compensa, só que na medida que a gente adentra para agosto, aí agosto, sim, agosto é o pré-BROBRO, aí em agosto, se nós tivermos medições, a previsão está apontando um grande incremento de temperatura. A gente teve agora, março, toda a faixa que vai do Médio Parnaíba até o litoral ficou quase 1 grau acima da média. Nós tivemos o março mais quente nos 2 últimos anos, para você ter uma ideia. Então, já é um sinal. Então, há uma tendência da gente ter um BROBRO novamente, né? Não surpreende muito, um BROBRO com aquele pacote bem quente. E isso tem o seu lado negativo, que naturalmente todo transtorno provocado por um excedente de calor e baixa umidade, mas existe também a sinalização de que isso é o gatilho para uma próxima estação chuvosa, uma vez que o Atlântico vai estar quente. Professor, então o senhor disse que nós vamos ter, digamos, uma certa pausa nessas chuvas que podem retornar lá para o mês de junho? Não, na verdade nós vamos ter uma amenidade no calor. Eu posso dizer assim, que a gente vai ter, por causa da questão invernal e da quantidade de água ainda disponível no solo, nós vamos ter, principalmente nas noites e madrugadas, temperaturas agradáveis. Isso aí é normal. Essa condição, todos os portais vão noticiar, a gente vai ver muito pessoal de Curimatá. Eu quero dizer que noites e madrugadas agradáveis, eu estou sentindo na pele isso aqui em casa. Noites e madrugadas. Eu trabalho ali numa área que tem lá fora, realmente o frio é intenso dele. Eu fico até... É maravilhosa aquela área ali. Você está recebendo uma influência muito boa, viu? Tem uma corrente de ar que tem por aqueles morros ali, viu? Então é bacana. E isso pra gente vai ser... O Tássio veio agora para ele bater um papo, o Tássio experimentou, né, Tássio? O frizinho ali foi... A gente conversava essa semana, professor, com amigos de corrente, que falavam justamente sobre essa situação, né? O inverno que... eu sempre cresci com o inverno começando 21 de junho, né? Aqui, normalmente, o inverno é em janeiro, porque chove muito, né? O pessoal de corrente lembrando, né, que esse período agora nós temos temperaturas bem mais baixas, né? Na região sul corrente, Bom Jesus, né? Ali na região de São Raimundo. É natural isso, né? Com a chegada do inverno. Né? Perfeitamente. Ano passado teve prefeito que fez outdoor, fez template, colocou na página oficial, para dizer, olha, aqui é a Suíça pior. E nós vamos ter isso, né? Vamos ter pessoas disputando o título, claro, que isso é uma coisa muito pontual. Agora, você, por exemplo, pegar uma cidade de Oeiras atingindo 15 graus, Curimatá 13 graus, isso é digno de nota, né? Teresina chegando ali nos 24, já está de bom tamanho para Teresina. Então isso vai acontecer. É uma pausa, viu? É uma pausa. Não vamos ficar muito felizes, não, porque a gente sabe que quando entra agosto vem todos os problemas resultantes. O aumento do calor e um problema que a gente espera que não se repita, a incidência de queimada de material particulado na atmosfera e, consequentemente, doenças respiratórias associadas a isso. Isso já é um circuito que se repete a cada ano. Olha, tem aqui a participação dos nossos internautas. Eu vou começar com a participação de um grande amigo, jornalista e parceiro do portal Douglas Cordeiro, que é o Emanuel Vital, que é do portal Folha de Oeiras, lá em Oeiras. Professor, ele pergunta assim, boa noite, Douglas Cordeiro, Tássio Cruz. Pergunte ao nosso climatologista, o Ayrton Costa, qual a previsão de chuva para a região de Oeiras. O senhor falou agora em Oeiras aí, né? Exatamente. Grande amigo Emanuel Vital, nosso parceiro também, gente finíssima. É geógrafo. Olha, geógrafo também. Nós vamos ter aí a gente usa na expressão lá dos climatologistas, uns borrifozinhos, umas coisinhas assim de chuva, uns carocinhos d'água no popular, né? Nós vamos ter algumas chuvas, sim. Só que o sertão, a gente tem que convir que o sertão foi a área mais penalizada nessa estação irregular. Foi incrível o tamanho do prejuízo que o sertão teve. Teve grandes chuvas no sertão? Teve, mas chuvas localizadas, que provocaram, inclusive, muito transtorno e geraram aquela falsa expectativa de que o período invernal, como o sertanejo chama a estação chuvosa, fosse vigorosa. Mas ainda teremos algumas possibilidades de chuva, inclusive por causa dessa baixa pressão
Viu, Emanuel? Está tendo essa região de baixa pressão, ela deve carrear muita umidade para a região ali entre Oeiras, Pio Nono, São Raimundo Nonato. Ali Oeiras chamado Vale do Canidé, né? Ali Oeiras. Exatamente. É muito interessante que essa chuva, viu, Tássio e Douglas, essa chuva que atinge Oeiras, ela passa por Oeiras e ela se projeta para Floriana. É um corredor de umidade que tem ali, muito bacana. Ali também Santa Rosa, enfim. Tem também a Antônia Maria perguntando assim, boa noite, Altos agora está com um clima bem agradável. Aliás, ela falando de Altos, o clima está bem agradável lá na cidade de Altos. Obrigado, Antônia, pela informação. O Emanuel diz assim, professor, nessa última semana choveu bem, porém depois de um longo tempo de estiagem, né? Verdade. Aqui você está monitorando. A Manuel é uma figura. Eu acredito que eu ainda não o conheci pessoalmente, porque quando nós começamos nossa parceria, Tássio, foi o período da pandemia, né? Então, assim, não deu mais... Rapaz, o que eu tenho de viagem marcada com o Tássio, vamos viajar demais. Eu também tenho várias. Mas, Tássio, nós vamos ter que cumprir, viu, Tássio? Promessa é dívida. Vamos sim, com certeza. A Maria José Magalhães, primeiro ela fala aqui, a Maria José diz assim, em Parnaíba não teve inverno, ou seja, quer dizer de chuva, né? Não teve chuva. Verdade, aí ela fala na frente, maio, como de costume, já não chove muito quando temos inverno. Quer dizer, já chove pouco. Aliás, Parnaíba enfrenta um problema muito sério, né? Porque o sistema de drenagem em Parnaíba é baseado naqueles piscinões. Só que os piscinões foram construídos numa época onde a população era muito menor do que a atual. Então, os piscinões não haviam casas próximas, né? Isso. Então, os piscinões hoje já não absorvem mais a água, o volume. Então, causa aquele alagamento lá em Parnaíba. Aí até aqui, só curiosidade aqui, Douglas. O que aconteceu, professor, com o litoral esse ano? Desde que eu cheguei ao Piauí há quase 9 anos atrás, eu sempre conheci o litoral como um lugar de muita chuva, né? Especialmente o que ocorreu esse ano. Veja bem, o que é que aconteceu? Eu sempre tenho um carinho muito especial pelos 4 municípios litorâneos, porque nós temos lá as estações do CEMADEM, que são estações voltadas só para a questão do monitoramento de desastre. E os quantitativos de chuva no litoral ficaram muito aquém. Cajueiro, Ilha Grande, Luiz Correia e Parnaíba mensuraram, fora episódios isolados que nós tivemos esse ano. Ano passado, inundou, né? Inundou vários municípios. O que está acontecendo? A chuva ela está entrando no Piauí pela Grande Fortaleza. Então, a gente observa o sistema atmosférico entra por Fortaleza, ele se espalha pela depressão sertaneja, interioriza, e ali ele entra pelo corredor Domingos Mourão, para impactar o Vale do Longar, pelo corredor Crateús, para impactar Teresina, e pelo corredor Campos Sales, para impactar Valença, Picos e Oeiras. Então, tu imagina, a água do oceano entra pela capital do Ceará, vai irrigando, molhando todo o interior do Ceará, e depois adentra pelo Piauí, se distribuindo dessa forma, mas não chega ao litoral. Ou seja, é uma questão da circulação atmosférica, ou seja, os ventos não estão a favor do litoral, é até estranho, né? Então, é um desvio que está acontecendo. E isso é mais impactante, considerando que, como nós tivemos uma estação irregular, a chuva não entrou por Fortaleza, ela entrou por São Luís e foi impactar a Amazônia. Nós tivemos chuva agora, essas chuvas recentes entraram por Fortaleza. Mas toda a irregularidade, ou seja, os déficits de chuva que nós tivemos, as chuvas estavam entrando lá por São Luís e impactando toda a faixa amazônica. Desvio de rota. Vamos também aqui a participação de mais internautas. A Isaura diz assim, boa noite, professor, homem do campo. Professor é um homem do campo, realmente, né? E dando parabéns ao professor Ayrton Costa, mandando um abraço para mim. Muito obrigado, Isaura. Um abraço para você também. Aí tem a Mara, a Mara disse que é correr dia a dia, mas em relação à chuva, é tão bom dormir ao som da chuva caindo. Eu concordo plenamente, Mara. O que não é a falta de energia. Aí não dá. É difícil. Aí, professor, tem a participação do Jânio Coelho. Campo Maior está começando a trovejar. Campo Maior também tem alguma coisa? Bom sinal. É um bom sinal. Estava assim, Campo Maior é um bom indicador de chuva na capital. Geralmente,
dependendo da posição das nuvens, a chuva que cai em Campo Maior, dependendo da posição e do tamanho da nuvem, ela pode instabilizar a faixa norte e leste de Teresina. Geralmente, as chuvas de Campo Maior atingem a parte mais central e norte de Teresina. Então, hoje a gente estava monitorando uma chuva na região de Castelo, chuva rápida que aconteceu lá no município. É na minha cidade, em Castelo. Como é que está por lá, professor? A previsão lá? Não? Tá ótimo lá. Lá nós temos uma parceria, né? Você conhece o Zé Dada, é o profeta da chuva mais famoso. Nós, inclusive, vamos fazer uma matéria especial. O Tássio não conhece, o professor conhece, o Zé Dada, Tássio, ele faz a previsão olhando. Ele tem lá, ele mede lá, mas ele olha e acerta 99,9% das previsões. Está acertando tudo, viu? Está acertando tudo. E ele disse que quando ele começa a fungar, Douglas, é porque está chegando chuva. Acho que aumenta a umidade, né? E é batata. Fungou, mas eu tenho um problema. No meu caso, a previsão não é fungar, é a rinite. Quando o nariz começa a pode esperar que... Aqui também. Mesmo jeito. Professor, aqui o nosso querido, nossa querida Maria, diz assim, gosto muito dos temas que se traz no seu programa, Douglas acerta sempre em trazer excelentes convidados. Olha, a Isaura dizendo aqui o seguinte, que o professor é o homem do tempo. Vamos criar, inclusive, aqui... criar um cenário virtual, o professor pode participar 2 vezes por semana fazendo a previsão na tela. Igual... nuvens assim, ó. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. A Manuel sorrindo aí da participação do... Aí nós temos Paraíba, falamos aqui... Bom, professor, então é isso, quer dizer, essa faixa aí de Barras, a Luzilândia... essa faixa aí esperantina, quer dizer, o aconselhamento do senhor é para ter cuidado nos próximos dias, né? Exatamente, e ouvir as autoridades, né, Douglas? A autoridade tem um mapeamento correto de quais as áreas que são propícias a alagamento. Convém lembrar que, como a estação está irregular, o nível de assertividade da previsão é baixo, a gente tem que considerar isso, e que são chuvas isoladas, ou seja, a estação chuvosa não está bem configurada. E uma coisa muito importante, todos os modelos, quando eu falo modelo, todas as previsões que são feitas pelos amigos meteorologistas, apontam que o único lugar que vai permanecer chovendo, pelo menos nos próximos dias, inclusive em maio, por sinal, né, é a região ali do Vale do Lugar. Então, é sempre ter bastante cautela. Eu creio que as defesas civis municipais estão suficientemente organizadas, o Estado tem que dar um suporte quando for necessário, vai correr tudo bem sem transtorno. Professor, quem quiser entrar em contato, porque o professor também faz trabalhos, enfim, se quiser contratar aí o serviço do professor Werton também, qual o telefone aí, professor? Podem anotar aí o nosso WhatsApp, né, o DDD 086 9957, pode acrescentar mais um 9, né, 99957 0199, viu? 24 horas no ar. Você que é prefeito, empresário, enfim, que quiser contratar, eu vou colocar no ar aqui. O cara vem de graça da entrevista, tem que botar pelo menos no telefone, né? Porque aí é o mínimo, né? Olha, professor, tá certo aí? Opa, confere sim, esse aí é o telefone do homem, viu? Pronto, então você que está nos acompanhando em todo o interior do estado, Teresina, se quiser algum trabalho, alguma área de previsão para plantação, enfim, tá aí o professor Ayrton Costa, 99957-0199. Professor, muito obrigado pela participação, não se preocupe não, vamos continuar abusando da sua boa vontade, viu? Tamo junto, meus queridos, viu? Forte abraço. Um abraço. Um abraço, professor, obrigado. Professor